Saudações, torcida alviverde! É sempre um prazer imenso estarmos juntos em mais um bate-papo recheado de emoções, histórias e, claro, muita paixão pelo nosso Palmeiras. Hoje, chegamos com uma bomba que sacudiu os bastidores do Verdão, a renovação de Abel Ferreira até 2027. Isso mesmo, o técnico que nos trouxe tantas alegrias e também algumas desilusões, agora tem a confiança da presidente Leila Pereira para continuar seu projeto a longo prazo. Contudo, não podemos deixar de lado o clima de expectativa e a pressão que surge após uma temporada 2025 marcada pelo vice-campeonato em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Paulista. O que significa isso para o futuro da nossa equipe? O Palmeiras encerrou 2025 como um verdadeiro gigante que, mesmo sem conquistas, alcançou uma pontuação histórica de 76 pontos no Brasileirão, superando até mesmo o Santos de 2019, que ficou com 74 pontos na mesma situação. É um feito notável, mas que também traz consigo uma carga significativa de pressão. A torcida, apaixonada e exigente, clama por títulos, e a sensação de que o time ficou tão perto, mas tão longe de conquistá-los é uma ferida aberta que precisa ser curada. Abel Ferreira, o comandante que chegou com a missão de devolver a grandeza ao Palmeiras, tem diante de si um desafio monumental. Após 3 anos de trabalho, onde construiu um elenco sólido e competitivo, a pergunta que paira no ar é: como ele vai gerir a pressão de uma temporada sem troféus? A confiança de Leila Pereira em seu trabalho é um indicativo de que a diretoria acredita que a estrutura e o projeto estão no caminho certo. Será que essa confiança será suficiente para fazer o torcedor acreditar novamente? É inegável que a escolha de Abel para continuar à frente do time é uma demonstração de que o clube busca estabilidade em meio a um cenário turbulento. Um técnico que já demonstrou sua capacidade de liderar em momentos difíceis e que tem a habilidade de fazer os jogadores acreditarem em um objetivo comum. O que nos leva à reflexão: será que essa continuidade será a chave para transformar a frustração em conquistas na próxima temporada? Mas as notícias não param por aí. A punição ao atacante Bruno Rodrigues, que foi multado após disputar um campeonato informal sem autorização do clube, lança uma sombra sobre o elenco. Um jogador que, após longas lesões, lutava por uma oportunidade no time acabou se colocando em uma posição arriscada. Isso gera um clima de desconfiança entre os torcedores, que esperam que todos os jogadores estejam totalmente comprometidos com o projeto do clube. E a pergunta que fica é: será que o time está preparado para lidar com as consequências de atitudes individuais que podem afetar o coletivo? Por tudo isso, nossa conversa de hoje se torna ainda mais importante. Vamos explorar cada um desses pontos: a pressão sobre Abel, as expectativas da torcida, as consequências para os jogadores e, claro, o futuro do nosso amado Verdão. Convidamos você a se inscrever no canal, dar aquele like e se preparar para um mergulho profundo nas emoções do Palmeiras. Afinal, ser palmeirense é viver intensamente cada detalhe, cada rumor e cada vitória. Agora, contemplamos o desempenho tático do Palmeiras na temporada 2025. O Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, mostrou um futebol que, embora tenha encantado em muitos momentos, também deixou a desejar em momentos cruciais. A filosofia de jogo de Abel, que sempre primou pela solidez defensiva e pela transição rápida no ataque, precisa ser ajustada. É preciso refletir sobre como essas estratégias podem ser renovadas para evitar que o time enfrente os mesmos percalços e decepções que marcaram a última temporada. Os torcedores se lembram de jogos em que o Palmeiras dominou a posse de bola, mas falhou em transformar essa posse em gols. A falta de um artilheiro decisivo em momento-chave foi uma das principais críticas que surgiram após a temporada. Abel precisa repensar suas opções táticas, talvez implantando um estilo de jogo mais agressivo, que possa pressionar mais os adversários e criar mais oportunidades claras de gol. A necessidade de ajustar a formação tática é evidente. Ter um jogador que possa não só finalizar, mas também criar jogadas, é crucial. Outro ponto a ser considerado é a gestão do elenco. O Palmeiras possui um grupo talentoso, mas a rotatividade e o desgaste físico são preocupações constantes. A temporada 2025 exigiu muito dos jogadores, e isso se refletiu na queda de rendimento em jogos decisivos.
A forma como Abel lida com a carga de jogos e como distribui minutos entre os atletas será uma questão central para manter o time competitivo em todas as frentes. Além disso, a formação e adaptação de novos jogadores que possam se encaixar na filosofia de Abel são desafios que a diretoria terá que enfrentar com urgência. O mercado de transferências se aproxima e as expectativas giram em torno de quem pode chegar para reforçar o plantel. Jogadores que tragam qualidade e que, acima de tudo, se adaptem rapidamente ao estilo de jogo do treinador terão que ser priorizados. Isso não é apenas uma questão de técnica, mas de entendimento tático e emocional. A comunicação entre Abel e a diretoria também será fundamental. É preciso que todos estejam alinhados em relação aos objetivos e à visão do clube. Afinal, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder mais temporadas sem conquistas. A pressão será intensa, e os torcedores certamente cobrarão resultados. Como Abel irá lidar com essa pressão enquanto tenta implementar suas ideias? Essa é uma pergunta que ecoa na cabeça de todos os palmeirenses. A torcida se pergunta, também, se a estrutura de apoio ao treinador será suficiente para permitir que ele faça as alterações necessárias em sua abordagem. Mudar a filosofia de jogo sem perder a essência do que trouxe sucesso em temporadas anteriores é uma tarefa delicada. E não podemos esquecer que a confiança do torcedor é algo que se constrói com vitórias e boas atuações dentro de campo. A expectativa é grande, e a paciência pode ser curta. Portanto, é crucial que o Palmeiras consiga equilibrar sua necessidade de resultados imediatos com o desenvolvimento a longo prazo que Abel e Leila pretendem implementar. O sucesso do projeto depende de uma série de fatores: a evolução tática do time, a gestão do elenco e, claro, a capacidade do clube de se reinventar em momentos de crise. Vamos nos aprofundar mais sobre o que pode acontecer no mercado de transferências e como isso pode afetar a dinâmica do elenco. Mas antes, fiquem com uma pergunta: qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Verdão em 2026? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, adentramos o turbulento mundo do mercado de transferências, um campo fértil para especulações, esperanças e, claro, frustrações. A situação do Palmeiras é um reflexo de um momento de transição e adaptação, especialmente após a punição imposta ao atacante Bruno Rodrigues. O jogador foi multado por atuar sem autorização durante suas férias, o que levantou questões sobre sua disciplina e comprometimento com o clube. Essa situação não apenas afeta sua imagem, mas também sua relação com Abel Ferreira e o restante do elenco. Bruno, que voltou a atuar após quase 600 dias afastado, agora se vê em uma posição delicada, com a confiança do treinador em xeque. O impacto dessa punição pode ser profundo. Com a necessidade de reforçar o time para 2026, Abel terá que considerar se Bruno é uma peça viável em seu projeto. A pressão por resultados é alta, e o Verdão não pode se dar ao luxo de ter jogadores que não estejam 100% comprometidos. Portanto, a saída de Bruno, mesmo que temporária, pode abrir espaço para novos talentos que cheguem com a mentalidade certa e a disposição de lutar pela camisa alviverde. Além disso, a saída de Mikael, que não conseguiu se firmar na equipe após um investimento significativo, pode abrir portas para novos talentos. A pressão para trazer jogadores que possam apresentar resultados imediatos aumenta, e a torcida anseia por reforços que possam trazer a confiança de volta. O legado de Abel Ferreira também está em jogo, pois ele terá que provar que possui o pulso firme para liderar o processo de reformulação. O Palmeiras precisa buscar novas contratações que não só venham a suprir as lacunas deixadas por jogadores que, por descuidos ou falta de comprometimento, não poderão mais fazer parte do grupo. A diretoria já está de olho no mercado e nas opções disponíveis. Zagueiros, por exemplo, estão na mira, incluindo Bruno Fuchs, que pode ser uma solução para a defesa alviverde, que precisa de um novo parceiro para fortalecer a linha defensiva. Mas, vale lembrar, o mercado não é apenas sobre entradas. A saída de jogadores com potencial, que não se encaixam no estilo de Abel ou que simplesmente não rendem o esperado, também deve ser explorada. O Palmeiras precisa encontrar um equilíbrio entre a venda de ativos que não estão rendendo e a contratação de novos talentos. Essa é uma dança que exige habilidade e visão de futuro. As movimentações no mercado são sempre cercadas de incertezas e rumores. Quem será o próximo a chegar?
O que a diretoria realmente pensa sobre reforços? A expectativa é palpável. Cada torcedor tem um nome em mente, um sonho que gostaria de ver se concretizar. E, claro, as especulações sobre quem pode sair também são um prato cheio para a torcida debater e sonhar. Nesse contexto, a administração de Leila Pereira será crucial. Com sua experiência recém-adquirida no Comitê FIFA, ela trará uma nova perspectiva ao planejamento estratégico do Palmeiras. A continuidade do projeto de Abel Ferreira deve andar de mãos dadas com a visão de Leila sobre o futuro do futebol brasileiro. A combinação desses elementos pode ser o que o clube precisa para voltar a conquistar títulos importantes e resgatar a alegria da torcida. E, claro, a pressão não é apenas sobre os jogadores e a comissão técnica. A torcida também tem um papel fundamental. A forma como os palmeirenses reagem a essas movimentações no mercado pode influenciar diretamente o clima do clube. Afinal, todos nós estamos no mesmo barco, torcendo para que o nosso Verdão retome o caminho das conquistas. Então, a grande pergunta que fica é: você acredita que o Palmeiras fará as contratações certas para 2026? O que você espera do mercado? Deixe sua sugestão e seus palpites nos comentários, e vamos juntos vibrar por um futuro vitorioso. Agora, é hora de mergulhar nas emoções da torcida palmeirense. A temporada 2025 foi marcada por altos e baixos, e a frustração de viver um ano sem títulos é imensa. Como podemos entender essa reação da arquibancada frente a uma série de resultados que, embora positivos em termos de pontos, não se traduziram em troféus? A paixão da torcida pelo Palmeiras é intensa e, com isso, a pressão por resultados também se intensifica a cada dia que passa. Para captar essa atmosfera, ouvimos alguns torcedores que expressaram suas opiniões. Um deles, um fiel palmeirense que sempre está presente no Allianz Parque, disse: "É difícil ver o time jogando bem e não conquistar nada. A gente quer mais, quer ver o Verdão levantando taças." Essa fala resume bem o sentimento de muitos, a esperança de que, apesar das dificuldades, o time está no caminho certo, mas a desconfiança se instala quando os troféus não aparecem. É evidente que os torcedores estão divididos entre a esperança e a desconfiança. Após ver o time alcançar a segunda posição em competições tão importantes, é natural que muitos achem que o Palmeiras está, de fato, no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de conquistas gera um clima de ansiedade e uma sensação de que algo ainda não se encaixou. A arquibancada do Allianz Parque, famosa por seu apoio incondicional, também tem seu lado crítico. Quando falamos sobre apoio, não podemos esquecer o papel fundamental da Mancha Verde. A torcida organizada, que sempre esteve ao lado do time, desempenha um papel crucial neste momento. A relação entre a torcida e a equipe é uma via de mão dupla. O apoio nas vitórias é importante, mas o respaldo nos momentos de dificuldade é o que realmente define a força de um clube. E isso é algo que precisa ser cultivado. Os gritos de incentivo se misturam com as vaias quando os resultados não aparecem. E a pergunta que todos se fazem é: até que ponto a pressão da torcida pode impactar o desempenho dos jogadores e do próprio Abel Ferreira? A resposta não é simples, mas é inegável que um clima de desconfiança pode afetar a confiança individual e coletiva do time. Portanto, é vital que tanto a torcida quanto a comissão técnica mantenham um diálogo aberto, buscando sempre o entendimento. Além disso, os torcedores precisam entender que o projeto a longo prazo de Abel Ferreira requer paciência. As mudanças que ele busca implementar não são instantâneas. É preciso dar tempo ao tempo. O equilíbrio entre a exigência de resultados imediatos e o entendimento da construção de um time forte e coeso é um desafio constante. E essa é uma missão que cabe a todos: direção, comissão técnica e, claro, a torcida. Vamos nos lembrar de momentos históricos em que a torcida foi o diferencial para grandes vitórias. O apoio incondicional em dias de glória e a força nas derrotas são o que tornam o Palmeiras um clube tão especial. É hora de transformar essa frustração em motivação. O torcedor alviverde tem a capacidade de fazer o time acreditar que, apesar das adversidades, o futuro pode ser brilhante. E então, como você, torcedor, pode ajudar a criar esse ambiente positivo? Você acredita que o apoio da torcida é um ingrediente essencial para o sucesso do Palmeiras em 2026?
Deixe suas reflexões nos comentários e vamos juntos construir essa corrente de apoio pelo nosso Verdão. À medida que olhamos para a história do Palmeiras, não podemos ignorar as diversas vezes em que o clube ficou à sombra do vice-campeonato. Esta temporada de 2025, com suas 3 medalhas de prata, é um capítulo que certamente se tornará um marco na história do Verdão. Mas, o que podemos aprender com isso? Será que é apenas uma questão de azar, ou há lições que podem ser extraídas para que não voltemos a passar por isso no futuro? Historicamente, o Palmeiras já enfrentou diversas fases como esta, e cada uma delas trouxe consigo um aprendizado. Desde os tempos de grandes jogadores e títulos até momentos de crises e reestruturações, a história do clube é rica em desafios superados e lições aprendidas. O que precisamos entender agora é que cada vice-campeonato carrega consigo a responsabilidade de fazer diferente, de apresentar uma resposta. A pressão por títulos é intensa, mas é igualmente importante que o clube utilize essa frustração como um combustível para crescer e evoluir. O que diferencia os grandes clubes dos medianos é a capacidade de aprender e se reinventar a partir das dificuldades. É isso que torna o Palmeiras um gigante. O torcedor, que se vê frustrado, também precisa olhar para o futuro e acreditar que cada revés pode ser transformado em motivação. Ao analisarmos as temporadas em que o Palmeiras ficou em segundo lugar, podemos ver padrões. Muitas vezes, a falta de um atacante decisivo ou uma falha em momentos cruciais foram determinantes. A equipe precisa ser capaz de criar estratégias para lidar com essas situações e, assim, evitar que a história se repita. Abel Ferreira, como líder, precisa ter essa visão clara e conduzir o time a aprender com cada derrota. É fundamental que a diretoria também esteja ciente do papel que desempenha nesse processo. A escolha de novos jogadores e a manutenção de uma mentalidade vencedora são essenciais para que o Palmeiras não seja apenas um time que briga para ser vice. O desejo é que o Verdão conquiste títulos e traga alegria à sua apaixonada torcida. Assim, a missão do Palmeiras em 2026 é clara: transformar a dor do vice em força para seguir em frente. Cada jogador, cada membro da comissão técnica e cada torcedor tem um papel essencial nessa jornada. A história do clube é feita de superações, e o Verdão tem todas as ferramentas para reescrever mais um capítulo de sucesso. Além disso, é importante que o Palmeiras não apenas olhe para trás, mas também se projete para o futuro. As lições aprendidas em temporadas passadas devem ser incorporadas na mentalidade do grupo. A resiliência e a determinação precisam ser cultivadas a cada treino, a cada jogo, para que a equipe esteja sempre pronta para reagir diante das adversidades. O torcedor palmeirense, que sempre esteve ao lado do clube, deve ser a força motriz que impulsiona essa transformação. E agora, palmeirense, como você vê o futuro do Palmeiras? Você acredita que o clube aprenderá com as lições do passado e se tornará mais forte? Compartilhe suas opiniões e comentários, e vamos juntos olhar para frente, sonhando com novos títulos e conquistas. Chegamos ao momento de sintetizar tudo o que discutimos até aqui e refletir sobre o futuro do Palmeiras. A temporada de 2025, marcada por vice-campeonatos e a renovação de Abel Ferreira até 2027, nos traz a certeza de que o caminho a ser trilhado é repleto de desafios, mas também de grandes oportunidades. A continuidade do trabalho de Abel e a visão de Leila Pereira à frente do clube são passos fundamentais para que o Verdão possa se reerguer e buscar o que sempre foi seu, a glória. A confiança depositada no técnico é um sinal claro de que o Palmeiras acredita na capacidade de seu elenco e em um projeto de longo prazo. Não se trata apenas de manter um treinador, é sobre criar uma cultura vencedora que permita ao clube se estabelecer como um dos melhores do Brasil. Com uma base sólida e o suporte da torcida, os palmeirenses têm razões para acreditar que o futuro pode ser grandioso. Entretanto, a pressão por resultados será constante. A torcida palmeirense é apaixonada e exigente, e isso é parte do que faz do Palmeiras um clube tão especial. É nessa tensão entre expectativa e realidade que o Verdão deve encontrar seu equilíbrio. A chave para o sucesso estará em aprender com os erros, transformando dor em motivação. Cada derrota deve ser uma lição, cada vice-campeonato, um impulso para seguir em frente com ainda mais garra. O mercado de transferências, que se aproxima, será crucial para moldar esse futuro.
As decisões tomadas agora terão um impacto direto na próxima temporada. Reforços que se encaixem no estilo de Abel Ferreira e que tragam a qualidade necessária para elevar o nível do time são essenciais para conquistar os tão sonhados títulos. O Palmeiras precisa de jogadores que não apenas vistam a camisa, mas que também entendam a história e a grandeza do clube. E, por último, mas não menos importante, a torcida. O apoio da arquibancada será fundamental para que o time se mantenha motivado e unido. Cada grito de incentivo, cada apoio nos dias difíceis, e mesmo as cobranças, são parte do que torna o Palmeiras forte. A torcida deve ser o coração pulsante que empurra o time para frente, para que juntos possam superar os desafios que estão por vir. O Allianz Parque precisa ser um caldeirão, onde a energia da torcida se transforma em força dentro de campo. Portanto, o que podemos esperar do Palmeiras em 2026? O futuro é incerto, mas com a união entre diretoria, comissão técnica, jogadores, claro, a torcida, há um caminho a ser trilhado em busca de conquistas. A expectativa é de um Palmeiras mais forte, mais coeso e determinado a deixar para trás a sombra dos vice-campeonatos. E é essa esperança, essa paixão pelo Verdão, que nos move a acreditar que o melhor ainda está por vir. E você, palmeirense, como vê o futuro do nosso Verdão? Está pronto para viver intensamente cada momento da próxima temporada? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos, sempre com a cabeça erguida, apoiar o nosso Palmeiras em busca de novas vitórias. A hora é de acreditar e torcer, porque a nossa história ainda tem muitos capítulos a serem escritos.